Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Grazi, eu sou chair do CNID 2020. A gente vai estar, neste momento, com a apresentação do trabalho sobre robótica educacional no ensino fundamental, organizado e apresentado pelo professor Mauri José Klein. O professor Mauri é da Escola Técnica em Informática de Campinas da Missões, do Rio Grande do Sul. Então, professor Mauri, tu tens 30 minutos para fazer a tua apresentação, para compartilhar um pouquinho conosco sobre o teu trabalho. Fica à vontade e seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado também a quem está nos assistindo aqui nesse CNID virtual. O nosso trabalho trata sobre a robótica educacional no ensino fundamental. Conforme a tecnologia, hoje em dia a gente sabe que a tecnologia avança a passos largos, novos métodos de ensino, aprendizagem também precisam ser inseridos no nosso contexto escolar. Desta forma, a robótica em si, ela cria uma inovação interdisciplinar. Então, a gente sabe que a gente consegue trabalhar muitos conteúdos, vários componentes, como, por exemplo, a matemática, a física, a questão da inteligência artificial, vários componentes na questão da utilização da robótica educacional. O nosso projeto, ele tem por objetivo principal estudar a viabilidade de uma implementação de um robô, tá, que a gente confeccionou, e esse robô vai executar o jogo da velha, que é um jogo de tabuleiro. Então, qual que é o objetivo principal do nosso projeto? A gente confeccionar um robô numa escola pública e colocar esse robô para a interação com as crianças, para a gente estudar, qualificar e quantificar o quão isso é importante e interessante para o nosso ensino fundamental das escolas estaduais. Certo. O nosso problema de pesquisa, a gente definiu que a gente queria mostrar realmente se é possível ou não implementar a questão da robótica em nossa escola. Além disso, a gente também considerou o problema ou a oportunidade de ensinar um pouquinho de programação de computadores para os nossos alunos, para as nossas crianças. Então, por menos que seja essa interação com a computação, mas ela já introduz as nossas crianças para essa nova linguagem do contexto atual. Certo? Como objetivo principal que a gente definiu para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho, para o nosso projeto, para o nosso artigo, é justamente projetar e construir um robô com a funcionalidade de interagir com as crianças do nosso ensino fundamental, através do jogo da velha, que é um jogo basicamente simples de se modelar, de se programar, e que praticamente todo mundo conhece. Com o intuito de demonstrar como a robótica pode ser inserida no cotidiano escolar de uma escola pública, aproximando as crianças da tecnologia e melhorando a qualidade do ensino, e tirando um pouco aquele medo que justamente as crianças possuem da robótica. A nossa metodologia de trabalho para a execução do nosso projeto, depois da codificação, da programação propriamente dita do nosso robô, a gente seguiu alguns passos para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Primeiramente, a gente fez análise dos recursos que a gente tinha disponível na escola. Então, esse é um dos principais fatores que vem dificultando essa introdução da robótica nas escolas públicas. Além disso, a gente fez um levantamento teórico, alguns autores que consideram essa introdução da robótica. Buscamos os materiais dos componentes eletrônicos que a gente tinha na escola, alguma coisa que a gente recebeu dos kits. Modelamos, projetamos, construímos e configuramos o nosso robô, tá? Depois de pronto o nosso projeto, a gente expôs esse projeto numa feira do conhecimento,
a fim de interagir com os alunos, com as crianças, e de receber um feedback de como estava sendo aceito o nosso trabalho. E, por fim, a gente fez a análise dos dados, tá? Que a gente fez algum questionário e pediu algumas informações de quem interagiu com o nosso robô, para a gente ter um retorno de como o nosso projeto foi aceito. Pois bem, o conceito de robótica, todo mundo sabe que a robótica é uma ciência que estuda a construção de robôs. Tá? E um robô é um objeto que consegue realizar tarefas de forma autônoma. Sendo assim, ela encontra muita restrição ainda, de conhecimento principalmente, para ser introduzido nas escolas. No entanto, a robótica no contexto econômico mundial, nas linhas de produção, a gente, por todos os lados do mundo que a gente vai, a gente encontra a robótica, porque ele facilita o processo de construção, torna ele mais barato, tá? Agiliza, porque o robô pode trabalhar 24 horas por dia, ele consegue executar tarefas repetidas muito facilmente, tá? Poupa serviço, né? Então, a robótica em si, ela está muito presente na economia mundial. Então, é uma tendência que a gente ensine para os nossos alunos essa questão da robótica. Então, para que eles saiam das nossas escolas, das nossas universidades já tendo algum conhecimento básico em robótica. No contexto das escolas, a gente vê ainda muitas barreiras para a introdução da robótica nas escolas. Como eu já comentei na introdução do nosso trabalho, eu acho que um dos principais empecilhos que a gente encontra ainda para a robótica nas escolas, a gente pode considerar a questão do custo. Tá? Então, os kits geralmente possuem custos mais elevados. A robótica pedagógica em si, ela é muito atraente. Os professores encontram na robótica pedagógica mais uma outra ferramenta que eles podem lançar mão para qualificar a sua aula, para qualificar o seu ensino, para possibilitar para que a criança consiga construir o seu conhecimento de uma forma mais prática, vendo as coisas acontecerem. Pois bem, o estado da arte, o que já foi publicado em relação à robótica educativa, Ribeiro, em 2011, já considerou que a robótica pode ser utilizada no ensino de várias disciplinas. Então, a gente encontra muitos trabalhos relacionados à robótica e ela abrange várias áreas de conhecimento. Então, a gente tem essa ferramenta disponível e os professores precisam se antenar e partir para esse lado de utilização da robótica. Além disso, Pereira e Costa, eles consideram que a criança consegue aprender se divertindo, utilizando a robótica. Então, é uma forma mais dinâmica, mais didática, mais dinâmica, que a criança recebe o problema dela, ela tenta resolver o problema, constrói o problema e vê o resultado da construção da própria criança. Certo. Os desafios para os educadores, selecionamos 2 autores que fazem 2 analogias para os desafios que a gente encontra como educador, como professor. Schoms ressalta que, como sendo uma nova ferramenta, ela precisa de conhecimento para que os professores consigam trabalhar com ela. Tá? Além disso, os educadores conseguem trabalhar os conteúdos e a criança aprende construindo o seu próprio projeto. Então, ela é muito interessante para as crianças, tá? No entanto, ela mostra alguns desafios para os educadores ou para os professores. Nas escolas públicas, a gente vem encontrando várias dificuldades. Então, a gente tem ressaltou 2 trabalhos aqui, os 2 de 2017, que fazem uma relação de custo, tá? Entre os kits Lego e Arduino, tá? Considerando que os kits Lego possuem uma curva de aprendizado mais rápida, no entanto, são de custo mais elevado. Já os kits Arduino possuem uma curva de aprendizado mais alta, no entanto, o custo dos kits é mais baixo. Então,
tem essa relação de custo-benefício aí. Além disso, tem também a questão da qualificação docente, que a gente já comentou nos itens anteriores, que os docentes precisam, talvez, voltar a estudar um pouco para a gente conseguir trabalhar justamente a questão da robótica com os alunos. A construção do robô, efetivamente, nosso começou através da prototipação. O que a gente fez no primeiro momento? A gente traçou algum modelo, alguma estrutura básica para o nosso robô, o que precisaríamos para que o nosso robô fosse possível de ser construído, fosse prático, fosse leve e fosse utilizar o mínimo de material com custo possível. Então, era o que a gente tinha lá na escola para a gente construir esse robô. Então, a gente utilizou vários materiais reciclados. Então, a base do nosso robô foi feito com uma base de um ventilador. Utilizamos peças de impressora, utilizamos caixinhas de papelão, utilizamos MDF para fazer o tabuleiro, utilizamos vários materiais reciclados que a gente recolheu, plástico, até os próprios cabos a gente confeccionou, os jumpers, então a gente utilizou cabos reciclados, então a gente reaproveitou bastante material. Além desse material reciclado, a gente utilizou componentes eletrônicos que a gente tinha do kit Escola Maker, que a gente recebeu da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, que era um kit básico com Arduino, e que a gente conseguiu destacar alguns componentes que, no caso, seriam necessários para a construção, efetivamente, do nosso robô. Certo, quais componentes eletrônicos que a gente utilizou desse kit? Então, foi uma placa Arduino Mega 2560, uma placa protoboard, 11 sensores LDR, que são sensores de luz, 5 servomotores, além dos conectores, jumpers, baterias, que também vieram junto no kit. Então, apenas esse material a gente utilizou do kit, que a gente recebeu de forma gratuita da Seduc. A programação do nosso robô, a gente definiu algumas etapas para a nossa programação. Como a gente é do ensino técnico em informática, a gente já trabalhava com programação e os alunos que fizeram com a gente esse projeto já tinham algum conhecimento em programação. Então, a gente utilizou a ideia do próprio Arduino, que é em C, a programação é em C, e a gente definiu alguns passos para a gente fazer essa programação. O primeiro passo dessa programação foi justamente a gente definir como que a gente ia implementar a questão dos servomotores, aonde que a gente ia ter os pontos móveis do nosso robô, aonde que a gente ia ter os pontos de liberdade que o braço precisaria para efetuar a jogada. Tá? A gente pensou também na questão da interação com a criança, com o humano, que no caso ia estar interagindo com o nosso robô. A gente planejou os movimentos do braço e também a questão de efetivar a jogada. Para isso, a gente utilizou 5 servomotores. E a questão dos sensores que a gente utilizou, que são os sensores de luz, a gente utilizou 11 sensores para as 9 posições de jogo, e uma para a posição de novo jogo e para jogada efetuada. Então, a gente utilizou esse material. A lógica em si do jogo da velha, a gente definiu toda a programação em uma matriz 3x3, que a partir da identificação da jogada que a criança, no caso, que o aluno, que o humano que está jogando contra o computador, contra o robô, no caso, fez, a partir dessa jogada, o nosso robô começava a fazer a sua análise. De que forma a gente fazia essa análise? A primeira análise que o robô faz é a possibilidade de vitória. Então, se o robô possui uma chance de vitória, ele vai jogar numa posição específica. Tá? Após isso, ele verifica uma possibilidade de derrota. Caso não tenha nenhuma dessas duas possibilidades, ele faz um sorteio aleatório, faz um sorteio e joga na posição sorteada. Essa projeção de programação definiu com que o usuário que está jogando contra o robô, a criança, o aluno que está jogando, tenha chance de vitória, tá? Apesar disso, a gente pode programar o nosso robô
para que ele nunca perca ou para que ele sempre jogue aleatoriamente. Então, a gente definiu esse modelo de jogo para que a interação com o aluno seja maior. Então, ela vai ter chances de vitória, então é um pouco mais atrativo para a criança caso ela consiga vencer o robô de vez em quando. Então, essa foi a lógica que a gente construiu e implementou no nosso robô. Eu tenho aqui um vídeo do nosso robô em funcionamento, tá? Para a gente assistir o vídeo. É 1 minuto e 20 segundos o nosso vídeo, então quero que vocês acompanhem o funcionamento do nosso robô. Então, reparem que ali eu estou iniciando um novo jogo, então ele faz todo o movimento de abertura de braço, de inicialização de jogo. Feita a jogada, ele faz análise, tá? Ele faz uma comparação de onde foi jogado, e a partir desse momento ele começa a mover o braço e efetua a jogada do próprio robô, através dessa matriz 3x3 que eu comentei antes que a gente introduziu na programação. Feita a jogada do robô, ele volta à posição inicial, levanta a cabecinha para ter uma interação com a criança, então ele faz toda uma interação física também com a criança para que aproxime um pouco mais essa relação de humano-robô, que no contexto que a gente vê hoje, a gente enxerga muita dificuldade de associação da própria criança com a questão do robô. Reparem que ele verifica se há uma possibilidade de vitória ou de derrota. A gente pode, como a gente tinha 2 possibilidades de vitória, ele escolheu uma e jogou. Nesse nosso vídeo, a minha intenção era mostrar como era o procedimento de vitória dele, então eu tirei a minha peça da posição de vitória e deixei para o robô ganhar o jogo. Só para a gente ver a interação que ele faz caso ele ganhe. Feita a última jogada, ele verifica que o vencedor foi o próprio robô e faz um movimento com a cabeça justamente para a gente ter essa interação maior com a criança, com o aluno. Certo, o projeto foi esse. Esse projeto a gente expôs na Feira do Conhecimento, tá? E uma série de perguntas foram feitas para as crianças, para os alunos que efetivamente participaram, que jogaram, que interagiram com o robô. Então, na grande maioria das perguntas, a gente obteve um resultado bastante positivo, certo? Vejamos, a primeira pergunta, a gente perguntou se a criança achava que a robótica beneficiaria no ensino das crianças e adolescentes e vê a mesma como uma forma de ampliar o conhecimento. 100% dos alunos concordaram. Tá? A segunda pergunta, você gostaria que os professores utilizassem a robótica no ambiente escolar como sendo uma forma de pôr em prática de forma mais dinâmica o conteúdo? Também 100% dos alunos concordaram. A terceira pergunta, você teria interesse em aprender a lidar com robôs em sala de aula ou possivelmente criar o seu próprio robô, atendendo suas necessidades? 90% responderam que sim e 10% talvez, mas ninguém afirmou que não gostaria. Quarta pergunta, você acha que ter contato com esse tipo de conhecimento e estrutura de ensino pode, de certa forma, te ajudar a entender melhor os conceitos de matérias teóricas? Também a grande maioria concordou, então 80% responderam que sim. A quinta pergunta, você achou o design do robô? A gente colocou 5 opções, tá? Então, como vocês perceberam ali, a questão do reaproveitamento, o design não ficou tão bonitinho, então algumas crianças acharam que poderia melhorar, tá? Mas como a gente reutilizou o material, a gente não gastou muito dinheiro, a gente conseguiu criar um projeto minimamente que as crianças pudessem interagir. A sexta pergunta, qual é a sua opinião sobre a ideia da criação do robô? Todos acharam que a ideia foi muito legal. A idade das crianças, a maioria era entre 15 e 20 anos, que responderam às perguntas. Como você se saiu do jogo? Percebemos aqui que 50% das crianças venceram o robô, 20% perderam e 30% das vezes deu BR. Em relação à jogabilidade, o robô atingiu a sua expectativa 100%, então ele foi bastante tranquilo. Sempre que foi feito um novo jogo, ele conseguiu fazer a leitura correta, fazer os movimentos corretos, então
sem problema nenhum de interação com a criança. Certo. O que a gente conseguiu concluir com esse nosso trabalho? Que é possível, sim, através de bastante dedicação, de bastante empenho, de criatividade, principalmente, tá? Fazer a inserção da robótica no ensino fundamental. Sabemos que a questão da programação é um complicador, tá? Mas o nosso objetivo nesse trabalho era justamente colocar a criança de frente com um robô para ver qual seria a reação dela interagindo com o robô, não propriamente criando o robô, tá? Mas, como vimos, é possível a gente fazer um projeto, desenvolver um projeto com baixo custo. Capacidade de utilização de material acessível para a produção de projetos de robótica, tá? Então, a gente teve criatividade de reaproveitar bastante material. O material que a gente utilizou era de um kit que a gente recebeu do Estado, mas caso a escola não tenha esse kit, mais ou menos o que a gente utilizou no nosso projeto daria talvez uns 120 a 130 reais, o custo de um projeto de fabricação desse modelo do robô. Concluímos também que grande maioria, quase que a totalidade dos alunos, demonstraram um grande interesse no projeto, tá? A visitação do projeto na Feira do Conhecimento era muito grande, então a gente teve muito interesse. Além disso, concluímos que a construção do conhecimento através da interação do humano com o robô existe, tá? Por quê? Porque algumas crianças efetivamente jogaram mais do que uma vez, tá? E elas foram evoluindo no jogo. Então, às vezes, quando no começo elas jogavam e perdiam, elas iam evoluindo e com o tempo elas conseguiam vencer o robô. Então, ela foi construindo um conhecimento sobre o que ela ia aprendendo na interação com o robô. Como trabalhos futuros, a gente sugere, ou a gente pretende fazer ainda, incrementar o nosso projeto com outras funções. Por exemplo, como eu comentei antes, a gente pode definir vários níveis de jogo para o nosso próprio robô. Tá? Então, a gente poderia ter um nível fácil, um médio e um difícil, tá? que seria um desafio a mais para a criança, algo a mais para a criança se interessar para ir evoluindo, certo? O nível fácil seria justamente a jogada aleatória, o nível médio é o que a gente tem, e o nível difícil seria o nosso robô, que ele não deixaria nenhuma chance de vitória para a criança. Além disso, outro trabalho futuro que a gente pode sugerir ou pode fazer futuramente é desenvolver projetos com outros tipos de jogos de tabuleiro. Tá? Como a gente desenvolveu o jogo da velha, que a gente criou, e basicamente ele é um jogo simples, com esse protótipo construído, com todo o conhecimento que a gente já adquiriu, a gente pode pensar talvez em futuramente criar um outro tipo de jogo de tabuleiro, por exemplo, o jogo de damas. Então, seria uma ideia para um trabalho futuro que a gente está tendo. Certo. O nosso projeto, depois de construído, depois de pronto, a gente foi convidado para a gente exibir, mostrar esse projeto no segundo festival, tá, STEAM, que é o Festival da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, conectando a escola ao século XXI, gerando protagonismo e autoria. Tá? Esse festival ele é promovido pela SEDUC, do estado do Rio Grande do Sul. Eles convidaram a nossa escola para expor esse projeto no festival, que ocorreu no ano passado, em novembro. Tá? E aí a gente foi lá, expôs o nosso projeto com os nossos alunos, e dentre os 50 projetos que foram expostos lá, o nosso projeto ficou em primeiro lugar, foi escolhido como projeto destaque do festival. Então, também naquele evento, surtiu muito efeito, muito interesse do pessoal, das crianças, em visualizar e interagir com o nosso robô. Certo? Vimos que a robótica é possível, que a gente consegue incluir a robótica numa escola estadual, numa escola pública, com baixo custo, tá? E com projetos interessantes. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que
que vai assistir ou que está assistindo esse vídeo, tá? Caso alguém, algum grupo, alguma escola tenha interesse em construir esse projeto, a gente pode disponibilizar a todo mundo o código-fonte, o modelo, o protótipo, toda a construção, o projeto que a gente fez. É só vocês entrarem em contato por e-mail que a gente encaminha para todo mundo. Muito obrigado a todos pela atenção.